A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar sobre 3 tipos de predestinação, mas não é a respeito de salvação. Para deixar bem claro aqui, não sou calvinista e nem tampouco arminiano. A minha linha de pensamento, ela se baseia em texto e contexto para não se fazer heresia. Então vamos mostrar na Bíblia Sagrada que existe sim 3 tipos de predestinação bíblica que está escrito no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Primeiro, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, a respeito do Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Gênesis 3 e 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente esta te ferirá, e a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ainda não ficou claro a respeito do Messias? Isaías capítulo 7, versículo 14. Acompanhe comigo, por favor, em sua Bíblia. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Aqui ficou mais claro a respeito que Jesus, em Gênesis capítulo 13 e 15, foi profetizado que ele esmagaria a cabeça da serpente, apontando justamente para a cruz. E aqui, em Isaías 7,14, mostra que ele é o Emanuel, Deus conosco, a respeito que nasceria de uma virgem. Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5, veja o que diz a respeito da predestinação do Messias. E tu, Belém Eufrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor Israel, cujas origens são desde o tempo antigo, desde o dia da eternidade. Portanto, os entregará ao tempo que há de estar perto de vir, dada a luz. Então, o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo da força do Senhor, na excelência do nosso nome do Senhor, Senhor Deus. Eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. Veja que Miqueias, ele fala a respeito que Jesus Cristo Nazareno, Emanuel, cada profeta menciona aonde ele ia nascer, qual mulher ia ser específica, virgem. Então, Jesus, primeiro, predestinado pelos profetas, desde a fundação do mundo. Segunda predestinação, cargos proféticos, eclesiásticos, quando Paulo diz, uns são chamados apóstolos, outros são chamados a mestres. Quando a gente vê que são cargos eclesiásticos, e também a respeito de profetas. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. No ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Novamente aqui, uma predestinação acerca de profetas. Porque quem escreveu o livro sagrado?
teria que ter alguém escolhida por Deus, predestinada por Deus, para escrever o livro sagrado, a saber, Isaías, Jeremias, Oséias, Abacuque, Jonas, entre outros que foram predestinados para guardar a lei, os princípios de Deus. Por último e terceiro e muito importante, Efésio capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Vou começar do verso 1 até o 9. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossem santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para os filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amano, que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que nos tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-se o ministério de sua vontade, e segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Então aqui é falando a respeito da noiva, a igreja. Jesus Cristo foi predestinado a respeito do seu nascimento, a respeito da sua morte. Isaías, ele vai falar tudo que Jesus ia passar. E o profeta que foi escolhido por Deus, Jeremias 1:5, que antes que ele fosse formado na madre, qual foi a função que Jeremias ia ter? Ele era filho de Ilquias, que era sacerdote, mas ele tinha uma função espiritual que ia advertir ao povo, chamando ao povo ao arrependimento e para voltar ao Senhor. Então, profeta é uma função que Deus ele escolhe desde o ventre da mãe. Essas três funções. Agora, em questão de salvação, é aonde eu quero chegar. Imagine a minha esposa, nós queremos ter 2 filhos, Moisés e Maria Luísa. Então vamos ligar essa linha de pensamento que diz assim: Deus escolheu uns para ser salvos e outros já estão condenados. Vamos ver essa linha de pensamento. Minha esposa está grávida de gêmeo, uma suposição. Macho e fêmea, Maria Luísa. Maria Luísa está predestinada por Deus para ir para o inferno. E Moisés está predestinado por Deus para ir para o céu. Ambos nascem. Maria Luísa vai para a igreja. Moisés não quer ir para a igreja, mas Maria Luísa está predestinada, segundo eles, para o inferno. Independente se ela está na igreja ou não, ela está condenada para o inferno. Veja que pensamento diabólico. E em questão de salvação, Deus ele alerta. Eu não vou usar nem o termo livre-arbítrio, nem livre-agência. Eu vou usar o termo que Deus ele dá sinais que o homem pode escapar da condenação eterna. Você lembra que Jesus Cristo, ele disse assim como a serpente foi levantada, João capítulo 3 por diante, também importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Jesus fez essa comparação da serpente de bronze, quem estava leproso olhava
para a serpente, era curado instantaneamente. Assim também é Cristo, foi levantado na cruz, e quem olhasse para Cristo como cumprimento das profecias do Antigo Testamento, apontando para o Cordeiro que tira o pecado do mundo, não de alguns, novamente, do mundo, da humanidade, quem olhasse para Cristo voluntariamente, pela fé, que não vem das obras, pela fé, e entendesse a mensagem da cruz, entendesse a mensagem do Evangelho, entendesse a mensagem que foi dita pelo profeta Isaías, pelos profetas que passaram, olhasse aquela chaga, aquela lepra, que é o pecado, sairia e seria perdoado. Isto é que o Filho do Homem foi levantado. Não foi para condenar a humanidade. Tanto é que o próprio Jesus fala, veja só o que Jesus diz a Nicodemos. Esse texto é muito extraordinário. Veja o que diz a palavra de Deus a respeito da salvação e dando ao homem a oportunidade de olhar para Cristo. Veja só. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar-se ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Novamente, Deus enviando seu Filho como sacrifício perfeito, santo, e as pessoas querem distorcer o texto, alegando que Deus amou alguns e não a todos, dando o direito de escolher entre a vida e a morte. Está escrito: eis que eu pus a vida e a morte. Aí Deus indica, escolhe pois a vida. Deus sempre orientando a humanidade a escolher a vida, algo que vai lhe beneficiar. Por quê? Seja branco ou preto, não importa a cultura, a cor da pele, nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Seria até uma blasfêmia achar que o Todo-Poderoso escolheu uns para condenação e outros para salvação. Deus dá escolhas para todos. Faraó viu a glória de Deus lá, o mar aberto, as pragas, mas ele era um homem orgulhoso, um homem obstinado, e não quis se curvar ao Deus verdadeiro. Então, essas três predestinação, que é acerca de Cristo, acerca dos profetas, dos apóstolos, dos sábios, dos mestres, e por fim, a noiva do Cordeiro. Se você está na arca e não saiu, então permaneça no caminho, porque a salvação pode se perder. Veja em Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6, diz assim a palavra de Deus. Veja o que diz. Glória ao nome de Jesus. Pelo que deixamos o rudimento da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e de fé em Deus, da doutrina e do batismo e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir, porque é impossível que os já uma vez foram iluminado e provado o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e a virtude do século futuro, recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a ele, de novo, crucificaram o Filho de Deus,
e o expôs ao vitupério. Porque a terra que bebe a chuva muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles porque lavrada. Receba a bênção de Deus. Então, aqui diz bem claro no versículo 6, recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a ele de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expôs ao vitupério. Paulo vai dizer assim: quem está em pé, cuide para que não caia. Então, nós devemos vigiar e policiar nossa vida espiritual. Logicamente que a salvação não está em nossas mãos. É Deus que nos sustenta. O bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas, ele vai fazer de tudo para lhe resgatar. Mas se você quer agir como um porco, ele não vai lhe obrigar a ser ovelha. Ovelha tem comportamento de ovelha. Porco tem comportamento de porco. A ovelha não se alimenta com os porcos. E nem os porcos se alimentam com as ovelhas. Ambas são distintas. Então, assim como o filho pródigo se afastou, mas olhou para si, mas você não vê em nenhum momento o pai indo em busca do filho, porque o pai ali representa Cristo, e o filho pródigo representa o afastado, desviado. Você não vê o pai em porta procurando o filho. O filho foi de espontânea vontade e até em busca da esperança, e o pai o abraçou, o beijou e comemorou a sua volta. É bem verdade que o verdadeiro pastor, que é Cristo, ele vai atrás da ovelha perdida. Mas veja só, Judas Iscariote, ele foi separado por Cristo para o ministério qual? Apóstolo, mas devido a ele ter se matado, ele perdeu a salvação. A saber também, dois sacerdotes, Ofni e Finéias, que conheciam a lei. E em 1 Samuel capítulo 1 fala que eram homens que conheciam a lei, sacerdote, e filhos de Eli. Veja o que diz 1 Samuel. Vou encerrar agora. 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. Capítulo 1. Diz assim: sabia, pois, estes homens da sua cidade, de ano a ano adorar e sacrificar ao Senhor do Exército em Siló. Estava ali o sacerdote em Siló, e estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Veja aqui, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, fala que era sacerdote do Senhor, dos exércitos de Jeová. Eram homens que eram do Senhor. Mas já no capítulo 2 de 1 Samuel, diz assim: veja o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, 13. Eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, e não conhecia o Senhor, porquanto o costume daquelas sacerdote com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço sacerdote, estando-se cozendo a carne, com garfo de 3 dentes, e sua mão, vê o 14, e dava com ele da cadeia, e com a panela no candeeiro, ou o movimento, tudo quanto o garfo tirava, sacerdote, tomar para si, assim fazia todo Israel que ia ali o Senhor. Também, antes queimava a gordura, vinha o moço sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava, dando essa carne para assar sacerdote, para que não tomar de carne cozida, serão crua. Ora veja, glória a Deus. Versículo 22. Eram, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitava com as mulheres que o bando se juntava à porta da tenda da congregação. Então eram homens profanos que profanavam coisas santas. Era sacerdote separado por Deus, por Eli, mas Deus matou e não teve piedade.
Então, diante disso, Deus fere, mata os filhos de Eli, devido à negligência de Eli, por não adverter os 2 filhos, Ofni e Finéias. Então, cargos não salva. O que vai lhe salvar e garantir sua salvação é Cristo, é sua pureza em Cristo. Veja, para concluir esse raciocínio, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Veja o que diz. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito nosso Deus. Ou seja, havia pessoas ali, nessas práticas, que eles praticavam, e Paulo estava alertando justamente a quem? A igreja de Coríntio. Se eles fizessem novamente e voltassem às práticas do mundo, que fazia no mundo, o sistema do mundo, mundano, então eles não herdariam o reino de Deus. Veja o que diz em Efésio, capítulo 4, versículo, veja o que diz, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo bom com as mãos, que é bom, para que tenha o que é para repartir o que tiver necessidade. Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que a for boa para promover a edificação, para que de graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Então é interessante que Paulo lhe alerta a igreja de Éfeso que quem furtava, conjecturando, quem furtava não furte mais. Quem era adúltero não adultere mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Quem falava palavrão não fale mais. Quem ficar nas práticas que desagrada a Deus não faça mais. Então Paulo sempre alertando para o cuidado de não voltar às práticas e cair. Para concluir o texto, o nosso raciocínio, 1 Coríntios, ao vídeo não ficar muito longo, meus irmãos, 1 Coríntios, glória ao nome de Jesus. Deixa eu ver se eu achar aqui. Veja só. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 ao 13. Aquele, pois, que queira estar em pé, olhe e não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Então sempre alertando a vigilância. Jesus falou assim: vigiai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então por isso que Jesus ele sempre pedia para os discípulos orar, se consagrar, no mínimo 1 hora que Jesus estava pedindo para os discípulos, naquela época ali, que eles não oraram nem 1 hora. Não tem comigo nem 1 hora. Então eles eram negligentes na oração, na consagração. Então eles estavam sendo trabalhados, estavam sendo ensinados pelo mestre do mestre, passando pelo discipulado, os apóstolos, até passar pelo amadurecimento espiritual. Então, sim, essas 3 predestinações são bíblicas. Acerca do Messias, acerca dos cargos eclesiásticos proféticos e acerca da noiva. Quem está na arca vai ser salvo, mas quem sair da arca, que é Cristo, vai perder a salvação. Não morra
sem antes decidir para Cristo. Aceite a Cristo. A Bíblia diz em Hebreus: porque foi ordenado ao homem morrer uma vez, e depois disso segue juízo. A salvação veio para todo aquele que nele crê. Se o homem crê, não será condenado. Pela fé, ele ouve a mensagem e Deus produz. O Espírito Santo que o convence. A palavra vai clarear a mente dele, aquela pessoa. O Espírito Santo vai se responsabilizar de inspirar, de esclarecer aquela pessoa. Se a palavra de Deus não fosse inspirada por Deus, qualquer livro conseguiria libertar pessoas do crack, pessoas que se envolvem na prostituição. Então a Bíblia Sagrada ela é inspirada porque ela tem esse poder de fazer aquilo que nenhum livro consegue fazer, a libertação completa. Que Deus vos abençoe. As 3 predestinações bíblicas e não é a respeito de salvação. Que Deus vos abençoe.